a circular nesta região da cidade. E o negócio é o seguinte, sem transporte coletivo, a cidade literalmente para. Os ônibus que circulam para Salvador são parte importante do sistema, claro, né? Mas a insegurança causada pela guerra entre facções tem todo o impacto direto nesse serviço. Eu vou conversar com o Fabrício, que está aqui comigo. Tudo bom, Fabrício? Como é que vai, secretário? Tudo bom, Casé? Sobre esse assunto da mobilidade urbana. Num caso como esse, qual é as ações que vocês fazem da Secretaria? Na verdade, quando tem algum indício, né, de movimento que possa reverberar contra o transporte público, contra o cidadão que utiliza o transporte público, a gente tem tomado medidas preventivas. Isso ocorre porque no último ano, aliás, nos últimos 12 meses, foram 15 ônibus incendiados. Então, é um número extremamente alto. Não conheço outra capital que tenha tido esse número de ônibus perdidos por ações de vandalismo. Então, a gente adotou medidas ali para preservar não só o equipamento, mas preservar os rodoviários que ali trabalham, preservar o cidadão que utiliza. Então, a gente tem mantido, nesses casos, contato com a Polícia Militar, com a Secretaria de Segurança Pública, né? E quando tem a garantia do policiamento ali nos locais, a gente entende que sejam necessários, o transporte retorna, porque a gente entende que é um prejuízo para a população. Mas tem um transporte alternativo que vocês podem colocar também, né? Nesses casos, muitas vezes, quer dizer, quando situação de área conflagrada ou área com situações ali eminentes de risco, nem o transporte, o complementar, ele atua. Muitas vezes ele também, em algumas situações, a gente tem efetivamente que suspender todo o transporte, para preservar ali a integridade das pessoas que utilizam o transporte também. Agora, secretário, como é que é feito, né, Fabrício? Você falou da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança, essa integração entre município e Estado no sentido de não deixar a população que vive do transporte, e é quase toda a cidade, como eu falo, quase toda Salvador anda de ônibus, a verdade é essa, para deixar essa população sem essa opção de transporte. Como é que é feita essa integração? Principalmente na questão, como você falou, da violência. Né? Perfeito. Principalmente nessa questão, tão logo essa situação seja identificada ou aconteça algum fato, de fato, como um incêndio de ônibus, todo o contato é mantido, existe uma relação muito próxima ali dos comandos de área, então a gente articula com eles, o próprio Sindicato dos Rodoviários é peça importante nessa situação. Então, quando eles nos garantem, muitas vezes tem uma demora ali, porque é uma situação ainda ativa, né? Ali está tendo ali troca de tiro, está tendo ali algum tipo de operação, aí a gente não tem como fazer. Mas tão logo, né, finalize a situação e eles garantam que existe o policiamento, a gente entra com os ônibus sem problema. E a gente sempre tem reuniões na CEMOB com a Polícia Militar, né, com a própria Secretaria de Segurança Pública, já estivemos lá algumas vezes tratando desses assuntos. Então, existe ali uma parceria, existe ali uma articulação a favor da comunidade para preservar ali a integridade dos equipamentos. Você sabe, já falei com você algumas vezes, que transporte é um problema muito grave, muito sério, enfrentado pela população de Salvador. E outro dia eu ouvi a seguinte queixa, até falaram, quando você tiver com o Fabrício, fale sobre isso. Uma funcionária falou que o BRT acabou dificultando a vida dela. Porque antes ela pegava um ônibus, hoje ela pega 2, 3 ônibus, acabou atrasando a vida dela. Como é que você recebe esse tipo de crítica? Isso tem fundamento mesmo? Pode vir a ser mudado? Pode alterar essa situação? Casé, veja, essa questão de dificultou porque pegou um ônibus a mais, porque teve que fazer uma integração, isso é uma lógica de deslocamento que é a realidade das grandes cidades urbanas. Né? Antigamente, você não tinha integração tarifária, você não tinha cartão único, você não tinha outros modais, você só tinha uma linha de ônibus, linhas de ônibus, né? Que se você pegasse 2, 3 ônibus, você pagava 2, 3 tarifas. Então, se acostumou muito a você ter uma linha direta de um bairro para uma determinada região. Né? Isso, com o crescimento da cidade, acabou trazendo irracionalidade ao sistema. Porque você tem trânsito, você tem linhas sobrepostas, uma linha fazendo o mesmo trajeto que outra em determinados trajetos, né? E aí vem a integração, isso começa a ser ajustado, então você começa a fazer integração, linhas mais racionais, linhas mais curtas, você... Mas não atrasa a vida do povo? Veja, Casé, não atrasa muitas vezes. Imagine você, vou dar o exemplo do BRT ou do metrô. Né? Você saía lá de Mussurunga, de ônibus, né? Para chegar até a região da Lapa ou da Barra. Você vinha, o ônibus, enfrentando todo, né, o trajeto, muitas vezes congestionado por conta dos horários de pico, né, fazendo voltas totalmente antinaturais, ou seja, você entrava em comunidade, saía para fazer, né,
pegar as pessoas que estavam ali para ser deslocadas, com um trajeto, às vezes, de 20, 30 quilômetros, que não é razoável. Então, hoje você tem, no caso de Mussurunga, você chega no metrô, pega o metrô que corta, né, que é um sistema troncal na cidade, né, e você chega ao seu destino e, no final, você pega ali um ônibus curto para o seu destino. Esse é um conceito moderno das grandes cidades do mundo. Mas em alguns bairros faltam ônibus, por exemplo. Outro dia em São Caetano, não sei se já melhorou a situação, os moradores falaram, não tem mais ônibus aqui por conta do BRT, as linhas são retiradas, são extintas. Não, mas o que acontece? Não, as linhas não são extintas. Existe uma racionalização, existe uma otimização da rede, né, o que é normal, porque você não pode ter uma rede igual você tinha 10, 20 anos atrás, porque você tem hoje outros modais, você tem outras tecnologias, você tem integração multimodal. Então, você, em vez de ter a linha direta para o bairro, você tem uma linha, por exemplo, São Caetano para Pirajá. De Pirajá você pega o ônibus, outra linha, ou pega o metrô, até o seu destino. Então, essa é uma racionalização, isso acontece no mundo inteiro, não é... Salvador não está inventando a roda, Salvador apenas está adotando, né, em razão dos avanços que aconteceram nos últimos anos, um sistema de deslocamento mais moderno, né? Isso, muitas vezes, Cazé, é uma questão até cultural, porque as pessoas se acostumaram durante muitos e muitos anos a fazer um trajeto dessa forma. Eu já ouvi pessoas dizendo, olha, eu de fato eu chego mais rápido, mas eu prefiro ir no meu ônibus direto, porque eu não tenho que levantar, não tenho que andar. Mas não é razoável numa cidade do tamanho de Salvador, né, com a topografia, com o trânsito normal de uma grande cidade, você não atualizar a rede e trazer essa lógica de deslocamento, né, uma lógica mais moderna, utilizando vários modais. Na última vez que você esteve aqui conversando comigo, a gente falou sobre os determinados encontros que existem entre vocês da Secretaria e representantes da população, ou seja, de quem anda de ônibus. Esses encontros acontecem, qual é o tipo de queixa que você mais ouve e, como eu costumo dizer, dá para corrigir, dá para mudar, vem mudança por aí no transporte, o que você pensa em fazer com relação justamente a essas queixas que você ouve da população com relação ao transporte? Casé, eu vou dar um exemplo de ontem. Ontem eu acompanhei a volta para casa, né, o horário de pico da tarde, ali a partir de 17h30 até 19h30, eu estava em Águas Claras, né? A gente estava com informação de ônibus mais cheios, né? Eu fui olhar pessoalmente e algumas pessoas vieram conversar, me viram, né, com a minha equipe, e vieram conversar e trazer informações. E me lembro até do último senhor que veio falar com a gente, ele tratou de uma situação de Cajazeiras às 10 e hoje, 4h30 da manhã, nossa equipe já estava em Cajazeiras às 10 para avaliar, né, as informações que ele passou, de lotação, de intervalo de ônibus. Então, todas as mudanças que são feitas, elas são tratadas na comunidade, todas. A gente não faz ali mudança que não seja, que não tenha uma audiência com a comunidade. Claro, está todo mundo da comunidade? Não, você tem os representantes ali da comunidade. Normalmente a gente faz isso na comunidade, né, para poder entender o que é, eles entenderem o que vai acontecer, a gente explicar quais são as alternativas e por que está acontecendo. Mas, por exemplo, Dona Maria está agora em Piripiri, seu José está em São Caetano, está assistindo ao Bom Dia Bahia, muito obrigado pela audiência e pela companhia, e quer sugerir e quer se queixar. Tem uma ouvidoria para que as pessoas possam participar, se queixar. Isso é realmente levado em conta? É levado muito em conta. Não é papo, não? Não é. A gente trata isso com maior seriedade, maior respeito. Aí você me pergunta, está tudo certo no transporte? Não. Né? E eu diria que a pandemia, ela trouxe uma consequência que a gente ainda sente, que foi o envelhecimento da frota. Esse é um fenômeno que aconteceu no Brasil todo. A frota do Brasil hoje, a média é de 7,8 anos, é uma média ruim, mas é uma média do Brasil, né? A gente vem com toda a dificuldade renovando frota, esse ano já chegaram mais ônibus, vão chegar mais ônibus, né? A gente comprou esse ano, as concessionárias compraram 130 ônibus convencionais, mais 58 ônibus do BRT, ônibus mais modernos. Ano passado foram 169. A prefeitura fechou agora, está finalizando os entendimentos para uma operação de crédito para comprar mais 300 ônibus. Pela primeira vez a prefeitura vai comprar 300 ônibus. Com ar-condicionado? Todos com ar-condicionado. Todos que chegam na cidade são totalmente acessíveis e com ar-condicionado. Então existe um esforço muito grande sendo feito pela prefeitura para a renovação de frota e, com isso, a melhoria do serviço, né? Temos problemas pontuais? Temos, estamos atuando, né? Estamos buscando fazer mudanças que tragam esses benefícios para a população. Agora, quando chega uma crítica de fato, porque eu preferi com a minha linha direta, porque eu rodava mais, né? Mas eu preferia porque eu andava menos, eu não tinha que descer de ônibus. Essa já é uma lógica que não cabe
mas para um grande centro urbano como a Isso cidade não de muda. Salvador. Isso não muda, esse conceito de integração, de você utilizar mais de um modal, desde que, agora, isso tem que trazer, efetivamente, benefícios em quê? Em menos tempo de espera no ponto, em ônibus mais vazios. Isso vai acontecer à medida que você vai ampliando esse conceito. Obrigado pela entrevista. Jogue duro, boa sorte que ganha a cidade, tá? Obrigado, Fabrício Miller, nosso secretário de Mobilidade Urbana, e ele está sujeito à crítica também. Então, você que usa o transporte, como eu falo a cidade inteira, pode criticar, pode mandar para cá que eu passo para ele.